Então, pessoal, tudo bem? Vamos para a revisãozinha aí, né? Então, essa nossa prova, essa avaliação, que é a nossa... faz parte, na verdade, da P1, né? Que vai considerar, então, praticamente 8 pontos, com todos os trabalhos e as provas, mais esses 3 pontos de avaliação modelo ENAD. Então, o que eu estou falando? O modelo ENAD vale 3 pontos, as provas e a outra provinha que a gente vai fazer estão valendo 5 pontos. Vocês fizeram aquele jogo do POC-CC lá no começo, fizeram mais uma avaliaçãozinha pequena sobre os juros, lembram? E nós temos então agora para fazer ainda mais alguns pontinhos com o que faltar que não for feito aqui no modelo ENAD. Então a gente complementa as nossas avaliações, os pontos aí que sobrarem com essa prova após essa nossa avaliação, tá certo? Então vamos falar então de como é que é feita a prova, tá? A prova consiste, essa do modelo ENAD, consiste de 6 questões, cada questão está valendo meio ponto, ok? São todas questões de modelo ENAD, né, como a gente já falou, e vocês vão ter lá uma primeira que basicamente é gráficos. Lembra que a gente trabalhou várias vezes em gráficos, o gestor financeiro precisa entender gráficos, ele precisa observar os vetores, né, que a gente está traçando ali, o que está se falando, ele precisa analisar, né, isso daí. Então tem uma imagem de um gráfico, esse gráfico vai ter ainda uma condição que ele deve ser colorido, né, para um xerox colorido para vocês, para que vocês consigam enxergar bem esse gráfico, ok? Sempre meio ponto as questões, tá? A segunda questão, ela vai falar de balanço, mas ela vai se utilizar de balanço. Já falamos que o gestor financeiro precisa utilizar as ferramentas contábeis, uma dessas ferramentas é o balanço patrimonial, e a gente vai estar olhando. É uma questão bem interessante, porque ela não vai envolver cálculo, tá? Ela não tem valores, mas tem tamanhos de volume de retângulos desse balanço. É bem interessante porque é uma questão que acaba, como é que se diz, aproveitando isso, tá certo? Esses valores, então, na verdade, você vai ter que observar, e são questões de relação entre o passivo, o ativo, as contas de ativo, né? Então, a relação entre aquela liquidez, então vai ser por aí essa segunda questão, ok? Temos uma terceira questão, tomada de decisão, bem interessante. Vão entrar alguns conceitos, tá? Que a gente está passando em outro vídeo lá no AVA também, para vocês procurarem, que são esses índices para tomar a decisão, né? O gestor precisa, baseado nos índices, tomar a decisão. Então, são dados, feito um questionamento e pergunta, então, algumas ações, se isso está certo ou não, né? E daí vocês vão ter que escolher, somente a 1 está correta, a 1 e a 2, a 1, 2, 3 e 4, nenhum correto, enfim. Como é uma questão lá do ENAD, ok? Do modelo, tá? Nós temos daí sim uma outra questão, também falando daí da análise horizontal e vertical, né? Que está aqui atrás, que a gente acabou de fazer na DRE, né? Mas na verdade é para você entender esses conceitos, né? De análise vertical e horizontal. Então, uma questãozinha tranquila, importante, que a gente está falando, por isso que a gente bateu tanto, né? E eu refiz aqui com a DRE, para vocês não ficarem entediados com mais um balanço. O balanço a gente já fez, aqui eu fiz uma DRE, né? A questão número 5, bem tranquila, aliás, tranquilíssima demais. É uma questão bem simples, né? Mas o gestor de financeiro tem que observar isso, tá? É uma tabelinha bem tranquila para vocês analisarem também. É questão assim de lógica, basicamente, né? Para vocês não se assustarem com tabelas e números, né? Então, esse é o dia a dia do gestor financeiro, ok? Então, para tomar uma decisão com relação a uma produção
que essa empresa quer fazer. E a última questão, valendo meio ponto também, é uma questão de o que a gente falou lá no começo, que servia de base, né, e vai precisar disso, que é que vocês têm que entender, né, que é curva de oferta e curva de demanda. Então, e o ponto de equilíbrio ali também. Então, isso a gente já tratou em sala de aula também e está aqui nessa avaliação de modelo ENADE. Vai ter esse ponto de equilíbrio para vocês, então, indicarem alguma coisa que está sendo pedida ali, mas a base é a nossa base de curva de oferta e curva de demanda, ok? Então, isso é só para baixar a fervura aí de vocês com relação à prova de modelo ENADE, sempre tem as alternativas. Vocês podem utilizar o tempo aí para fazer pelo menos 2 blocos aí, um bloco inteiro para vocês fazerem isso, e já no bloco seguinte eu já faço a correção e a gente pode até depois comentar isso já na semana seguinte, já corrigido, ok? Se vocês esperarem até a última pessoa sair, quem quiser, a gente pode corrigir, já ter isso corrigido já de pronto, ok? Beleza? Então, tranquilo, dê uma olhadinha no material que a gente fez em sala de aula e no AVA, tá cheio de material AVA para vocês olharem, não precisa decorar nada, não precisa, pegue, assista, saiba onde procurar as coisas. E depois que eu passei esse vídeo agora, você sabe aonde procurar, tá? Então isso é importante, saiba onde estão as coisas, não precisa decorar tudo, mas saiba onde estão as coisas que a gente vai pedir para vocês, tá certo? Eu ainda vou passar alguns outros materiais no AVA, a gente volta a falar depois desses materiais. Até depois.